segmento à série de sabatinas promovidas pela do UFVJM, né? Essa foi uma ação tirada pelos nossos docentes em assembleia e a gente convidou todos os candidatos a reitor para participar de uma sabatina, todos aceitaram, né? Então eu queria começar registrando a presença e agradecendo a presença do professor Janito e do professor Marcos, né? Que vão responder as perguntas aqui. Só para contextualizar assim, como é que foi o formato, né, que a gente tirou em assembleia, a gente vai ter 5 minutos de uma abertura para vocês poderem apresentar, né, fazer uma apresentação da chapa como um todo. Depois a gente elaborou algumas perguntas com base em temas que a assembleia tirou, né, que julgaram prioritários assim, para discussão durante a campanha, né, a reitoria. E, em seguida, a gente vai abrir, eventualmente, para mais 2 ou 3 perguntas da plateia, se houver. Beleza? E aí, se tiver mais perguntas, a gente sorteia. E aí, a gente colocou um tempo assim, de mais ou menos 8 minutos de resposta para cada pergunta, né, que aí totaliza 1h30 de conversa. Acho que é um tempo legal, que dá para vocês exporem até mais do que a gente tem tido aí nos debates, né? Porque o tempo é muito curtinho. E aí, depois a gente tem mais uns 5 minutinhos de encerramento, né? Para vocês darem umas considerações finais. Beleza? De acordo. Tranquilo? Então tá. Então, vamos começar aqui. A primeira pergunta que a gente... sim, né? Desculpa, claro. Vamos passar então a palavra para vocês, esses 5 minutinhos para a gente poder fazer uma apresentação. Tudo bem? Fica à vontade. Ok. Passar, professor. Bom, sou o professor Marcos Canuto, eu estou na instituição há 22 anos, para 23. Já participei de várias estruturas administrativas da universidade, faço parte do histórico da universidade, vi essa universidade passar de transição de FAFEO, de FAFEI, de UFVJM, já estive à frente da Prograde, já estive na direção da FCBS, já estive na coordenação de curso. E acho que esse é o momento, né, da nossa chapa, a chapa 2, de dedicar à comunidade nosso tempo de casa, nosso tempo de vida, nossa capacidade nesse momento crítico, né, de dificuldade. E gostaria só de externar que, na realidade, nós estamos num momento que a universidade ela deve pensar muito no setor pessoal. Falta questão financeira, dificilmente a gente vai conseguir aumentar a questão pessoal, mas uma coisa a gente tem que pensar que a gente tem um capital pessoal imenso e a gente deve investir nesse capital pessoal. A chapa 2, nosso lema é integrar para avançar, integrar primeiro a comunidade interna da nossa universidade, integrar com a comunidade externa, para só assim a gente conseguir avançar, dar um passo além. Inicialmente eu agradeço, né, ao Sindicato dos Professores do Campus de Diamantina por essa oportunidade de nós estarmos aqui debatendo, né, nesse momento da universidade em que nós estamos participando da sucessão da reitoria. Dizer que isso é muito importante, é necessário, é essencial, e dizer também do quão a gente percebe a mudança que acontece no cenário da universidade, quando eu já assisti outros momentos de sucessão da reitoria, em que nós tínhamos os espaços mais preenchidos, as pessoas mais envolvidas. E isso nos deixa também um pouco preocupado, porque é um espaço democrático, é um momento muito sério, eu diria que é uma decisão política mais séria, né, da universidade em termos de gestão dela, em que nós vamos escolher o reitor, que vai ser responsável pela condução, né, pelo destino da instituição nos próximos 4 anos. Não que a universidade ela seja monocrática e apenas um ser é responsável por tudo que nela acontece. Pelo contrário, é porque ela é plural, ela é múltipla. Então, participam dela o reitor, mas os conselhos, né, seja o Conselho Superior Universitário, o CONCEP, os demais colegiados, unidades acadêmicas, em todas essas instâncias nós temos ali, é importante frisar, 70% dos assentos representados pelos professores. Então, o que a gente tem buscado, né, ao longo desses debates é exatamente sensibilizar os estudantes, os técnicos administrativos, mas principalmente os nossos colegas docentes, para uma efetiva participação neste momento.
Mas de que maneira, Matheus? De que maneira, Társila, João? Avaliando as propostas. Às vezes é cansativo você ler uma proposta de 2, 3 páginas, mas olha, os documentos construídos, né, no prisma da democracia, eles não são documentos de meio parágrafo. Nós temos um PDI aí que vai para mais de 100 páginas, né? Então ali é um plano de desenvolvimento institucional feito a várias mãos e que a gente precisa lê-lo sempre, revisá-lo, porque ele já é um norte ali traçado. Então, assim, com uma maneira muito carinhosa, muito respeitosa, a gente quer convidar os professores para lerem as propostas de todas as chapas, naturalmente, e com a experiência, com a análise crítica que nós temos, avaliarmos aquela chapa que de fato é capaz de dar uma melhor condução a essa universidade neste momento. Por que nós estamos fazendo esse retrospecto? Porque nós queremos falar de propostas para esse momento. E falar em propostas, você tem que resgatar o plano de desenvolvimento institucional. Você tem que avaliar o censo da educação superior, o censo do ensino médio. Nós temos que resgatar também, João, os relatórios de gestão anteriores, não da atual gestão, mas dos últimos 12 anos das reitorias, para que nós possamos traçar uma linha do tempo, né, professor Marcos, e avaliarmos como têm sido os nossos gestores na condução dessa universidade. Porque é muito fácil nós ficarmos do nosso laboratório, do nosso espaço, entre aspas, confortável, porque hoje não tem uma mente pensante no ensino superior, ou melhor, dizendo, na educação, que ela possa se sentir confortável com a política de Estado que está sendo trazida para nós. E não é deste governo agora, não é do governo dos últimos 4 anos, dos 8 anos. É uma política de Estado que está reinando neste país há décadas, há séculos. Nós não notamos evolução na educação. Não, sinceramente, me desculpa a franqueza. E agora nós percebemos um Estado que modifica a sua Constituição através de emendas, de PECs, reduzindo, tirando direitos essenciais do cidadão, saúde, educação, segurança, se tornando mínimo, e nesse cenário envolvendo as universidades. E nós estamos no meio desse imbróglio. Então, por que esse debate, essa discussão? Porque nós precisamos também ampliar esse diálogo, principalmente com os professores, para defendermos a UFVJM e defendermos as universidades federais deste país, o ensino público de qualidade. É momento para isso, sim. Então, de maneira muito propositiva, nós elaboramos as nossas propostas, elas são execuíveis, elas são baseadas em realidades, ok? Para que a gente possa avançar nas discussões através dos debates. Beleza. Obrigado pela abertura aí. A gente então passa para parte das perguntas, né? Como eu disse, a gente tem aí vários temas que a Assembleia elencou, né? E aí a gente vai conversando aí em cada pergunta, então a gente coloca aí 8 minutinhos de resposta, beleza? Sim. O primeiro tema que a nossa Assembleia tirou foi a autonomia universitária. Esse é um tema que a gente tem debatido longamente, né, porque a gente tem tido diversas questões relacionadas a isso, né? E mais especificamente, né, o presidente atual, Bolsonaro, ele tem como medidas concretas do seu governo a retirada de recursos das universidades. Estamos vendo aí essa questão dos cortes que estão sendo cada dia intensificados. E isso é uma ameaça concreta para todas as universidades e para a nossa em específico, né? Ele também é contra ações das universidades que tratam do ponto de vista científico, filosófico e artístico sobre a temática de gênero, né? E também sobre perspectivas teórico-metodológicas baseadas na teoria social de Marx. O presidente já se declarou abertamente, né, e a sua equipe de governo contra todos esses pontos. Além disso, a equipe de governo já se declarou contra a política de cotas, né, para as universidades. Dentro da nossa universidade tem pessoas que concordam com essas posições, né? E também tem uma série de outras pessoas que são contra essas medidas por entender que isso ataca a autonomia universitária. Algumas pessoas, né, inclusive dentre nossos colegas, já se posicionaram dizendo que a gente não pode ser contrário ao governo nesse momento, porque isso prejudicaria a vinda de recursos para o UFVJM, né? E a gente, no seio do UFVJM, a partir das discussões que a gente já teve em Assembleia, a gente considera que essa posição é uma posição que também não defende a autonomia universitária. Bom, a gente, com base nesse preâmbulo, a gente quer saber qual que é a posição da chapa em relação à questão da autonomia universitária.
para além da chapa, a gente quer saber assim, qual que é a posição das pessoas que compõem o grupo que está construindo a candidatura de vocês e que podem eventualmente vir a ser pró-reitores, por exemplo, sobre essa questão da autonomia universitária, né? E, assim, de modo concreto, a gente quer saber, caso haja, né, durante um eventual reitorado de vocês, uma medida do MEC e do governo federal que ataque frontalmente a autonomia das universidades, qual será a posição da chapa de vocês? Ou seja, vocês vão acatar a medida automaticamente ou vocês vão defender a autonomia universitária, mesmo que isso signifique ser contra a medida do governo? Essa é a nossa primeira questão. A pergunta, ela traz em cena a realidade momentânea, né, professor Marcos, das universidades. Objetivamente, posso lhe dizer, quando nós agregamos pessoas para discutirmos a universidade, e isso motivou a construção de uma chapa, as pessoas que participaram e estão conosco, elas têm de comum essa preocupação com esse momento da universidade pública brasileira, e mais especificamente da nossa UFVJM. O momento político de mudança de governo central, em que as questões econômicas elas passam a prevalecer sobre a tomada de decisão do Estado, isso está muito explícito, né? Eu não preciso discorrer sobre isso. Hoje se pergunta, hoje o Estado está em função do Paulo Guedes, né? Então, o economista, o ministro da Educação também, ele tem um conhecimento de economia muito ampliado. Nós não queremos aqui tirar do Estado a sua autonomia e a finalidade de gestão dos recursos. Tem que ter uma gestão séria. A universidade também, ela tem que dar resposta à sociedade daquilo que é captado dos impostos, né, das pessoas. É assim que funciona a coisa pública. Mas, ao mesmo tempo, a universidade não pode perder o seu sentido de ser. E qual que é o sentido, a identidade da UFVJM? Ela tem uma bandeira. Ela não é direita, ela não é esquerda. Nós temos questões aqui que fundamentaram a aprovação dessa universidade pela sociedade. É uma universidade inclusiva, ela inclui, ela quer trazer para dentro de si os estudantes dos vales, seja negro, seja homo-heterossexual, seja ateu, católico, protestante, seja pobre, seja rico. Então eu não vejo a universidade como sendo uma porta fechada, uma porta entreaberta para você olhar quem entra nela, quem passa por ela. Porque se nós pensarmos assim, então, isso não é uma universidade. Não pode ser o nome de universidade, né? Então, assim, com todo o respeito às diferenças de opiniões, à diversidade de ideias, é que a gente se propõe a debater a universidade neste momento. E deixando muito claro, nós não vamos em momento nenhum aqui trazer, olha, nós somos da esquerda, ou nós somos contra a esquerda, ou nós somos direita, ou nós somos contra a direita. Não, a universidade ela não pode pegar essa bandeira agora. Não, essa bandeira aí ela não vai nos ajudar a arrumar a casa. Eu tenho preocupação com isso, eu tenho muita preocupação, mas você falou a palavra, nós temos autonomia. Essa autonomia nos dá o direito e a liberdade de defendermos aquilo que nós entendemos que é essencial para essa universidade. Do porquê que ela foi posta aqui. Eu não acredito na questão, existe a doutrinação da universidade em que os estudantes todos seguem o Karl Marx. Isso, para mim, me desculpem, é uma ingenuidade muito grande. Nós já recebemos estudantes aqui de cabeça formada. A pessoa já tem a sua opinião de vida, de mundo. Aqui ele recebe uma lapidação, um refinamento. Agora, os professores, eu vou trazer para a minha área, a área de saúde. Tem protocolos que nós defendemos, feitos aqui no Brasil, mas tem protocolo de Manchester. Tem protocolo de Filadélfia, de Washington. Puxa, agora eu vou brigar porque eles que estão errados, nós que estamos certos. Gente, existem vários caminhos para chegar a Roma. E nós não vamos estabelecer aqui uma barricada, um muro, uma trincheira. Não. Agora, naquilo que a universidade percebe que é essencial para ela, ela tem que defender. Ela tem que defender, sim, seu posicionamento político, social, com certeza. E eu vejo que a universidade tem reduzido muito nisso. Tem que reduzir, reduziu muito. Por exemplo, o espaço de debate. Como é que está hoje o nosso espaço de debate na universidade? Cada vez mais reduzido.
Então vamos voltar, né, a situação para o colegiado e não para quem se põe como candidato. Hoje um reitor, na verdade, ele precisa de contar com o apoio da sociedade e da comunidade universitária. Onde estão os nossos professores, professoras, os nossos estudantes, os nossos técnicos, para debatermos isso de uma maneira amadurecida? Cada um fazendo o seu papelzinho. Agora é o sindicato dos docentes, agora é o sindicato dos TAs, agora é o DCE. Mas onde está a comunidade? O que tem de comum dessa comunidade que nos faz estar aqui como universidade? Então a gente vai um pouco além disso, Matheus, porque a gente tem muita, como diz o professor, resgatando o professor Marcos, é o nosso capital intelectual, o nosso capital social. Aqui são pessoas que têm uma missão na sua vida, seja nós como os professores, os estudantes e os técnicos administrativos. Então nós nunca podemos perder de vista que é essa missão que é dessa universidade. O governo que está lá, o governo eleito, 4 anos. A universidade, ela vai além de 16, vai além de 40 anos. Então, é com essa visão, com essa maturidade, que a gente propõe a estar à frente da reitoria e abrindo portas, abrindo espaços para o debate. Nós precisamos deixar esse espaço aberto. A gente tem uma preocupação, por isso que essa pergunta termina com essa questão mais específica, né? Já teve uma série de posicionamentos do governo, por exemplo, contra cursos de humanas. A nossa preocupação é assim, amanhã o governo indica que as universidades deveriam fechar os seus cursos de humanas. A gente quer saber das chapas todas, assim, ó, numa eventualidade dessas, qual que é a posição? É seguir o que o governo fala ou brigar para garantir a autonomia da universidade em ter os nossos cursos? A primeira coisa é convidarmos os demais reitores das universidades também que comungam desse pensamento e debatermos com o ministro. Ministro, nós não podemos pensar só em médicos, só em dentistas e só em engenheiros. Como que esse pessoal hoje vai lidar no mundo se ele não tiver uma formação na área da sociologia, na área das humanas? Olha, quem vai fazer a gestão dos grupos de pesquisadores, dos grupos de empresários, dos grupos de trabalhadores? Serão máquinas? São pessoas que conseguem dialogar, que conseguem perceber potenciais, que consegue identificar as fragilidades de um grupo que está trabalhando. Vamos falar do trabalho, que está produzindo. Tem pessoas que estão muito bem, que têm perfil de liderança. Agora, é uma máquina que vai fazer esse trabalho. Gente, o mundo tem que ser pensado no ser humano. É na redução das desigualdades, dos conflitos. E são pessoas que vão fazê-lo. Agora, serão essas pessoas da área técnica, puramente técnica, que vão ser capazes de resolver as demandas do mundo, principalmente as sociais? Vamos tirar a questão financeira de lado, né, professor Marcos? Vamos trazer a questão de convívio, de relacionamento, de posicionamento, de debate. Será que nós vamos nos enfraquecer nesse ponto e as tomadas de decisões será na base da bala? Será na base da bomba atômica? A gente precisa despertar que nós, como seres humanos, então, em momento nenhum, a gente pensa que essa é uma decisão, que eu vou dizer, com toda a minha franqueza, que é uma decisão sábia. Não é uma decisão sábia. A gente precisa, como professores, como educadores, buscar a via do diálogo, fortalecer essa corrente. As universidades públicas precisam de, sim, fortalecer essa bancada no Congresso, essa bancada no Senado e fazer presença junto ao MEC, ao ministro, no sentido de sensibilização. Isso é política, Matheus, isso é política. Eu não vejo isso como uma questão, o Estado pôs e nós temos que abaixar a cabeça. É uma boa política, é um bom debate. E com toda humildade, já temos 29 anos que estamos na universidade, a gente já viu diversos cenários de governos, momentos econômicos do país e do mundo, e que essa universidade ela foi evoluindo e passando de 2 cursos para 8 cursos, passando de da faculdade para uma integrada e chegando a uma universidade. E os últimos tempos não são tempos fáceis e nós avançamos. Portanto, isso é um desafio que está posto, mas que nós vamos superá-los com diálogo. Beleza. Bom, nosso próximo tema aqui é o tema do assédio sexual e moral. A gente entende que esse tema é crucial, que ele precisa ser debatido urgentemente, de forma mais ampla na universidade. A gente tem relatos os mais diversos entre as 3 categorias, não é um problema
específico de uma ou de outra categoria, ou da relação de uma categoria com a outra, da outra com a outra, mas esse é um tema que está disseminado na universidade que a gente precisa tratar, né? Então a pergunta para a gente, para a chapa, é a seguinte: qual a leitura de vocês sobre o assédio moral e sexual na UFVJM? Indique medidas que considerem importantes para combatê-los, né? Cada um especificamente. Na essência, o assédio, ele não deixa de ser uma herança, uma prática, uma vivência das comunidades que acabam contaminando a universidade. E a universidade é o melhor espaço para que nós possamos tratar do assunto. Não precisa tornar-se um assunto de fórum, um assunto de polícia civil, né, de prisões. Isso aí é o desfecho pior delas. Nós temos que trabalhar essa matéria em todos os níveis da educação. Não só no ensino superior, mas também no ensino médio. Nós temos que trabalhar isso nos debates, nas praças públicas. Nós temos que trabalhar esse assunto através dos debates, dos fóruns permanentes de debates. É muito ruim nós hoje vermos o assédio vertical, o assédio horizontal, o assédio misto. Olha, gente, isso é o descendente, ascendente. É ruim na relação de trabalho, numa relação de pessoas, pela hierarquia, pelo poder, né, professor Marcos? Pelo poder assumido ali à frente, né, dos setores, as pessoas, elas abusarem da liberdade, do cargo, da função, para poderem tratar de forma diferenciada as outras, no sentido de humilhar, no sentido de deixá-la minimizada. Isso é prejudicial no ambiente da universidade. Esta relação, em qualquer categoria que envolva, seja o estudante, seja o técnico administrativo ou o professor, ela é péssima. A pessoa, ela não se sente bem, a pessoa pede para sair do ambiente de trabalho, ou a pessoa pede para ir embora. Agora, nós temos que ampliarmos dentro da universidade os espaços para esses debates, para essas discussões, e ao mesmo tempo a gente precisa inicialmente educar, prevenir, trabalharmos no sentido do diálogo, no sentido de levar as pessoas que a gente precisa respeitar todas em todos os ambientes da universidade. Obviamente, os assédios de fato cometidos, praticados, existe legislação para o tratamento deles. Não é? Então, mas a gente quer inicialmente ampliar esse espaço para o debate, para a discussão, conversar com os professores, conversar com os técnicos e os estudantes. E a gente precisa, de fato, ter equilíbrios nas nossas relações. E que isso seja reproduzido, que isso seja um trabalho que seja também reproduzido nas comunidades. Porque é assim que, de fato, a gente vai estar desenvolvendo uma educação, uma formação cidadã preparada para o mundo. Então, a universidade é um espaço para essas práticas. Então, da nossa parte, isso aí nós propomos a necessidade de um debate permanente com relação a esse assunto, e envolvendo todos. E não vamos só pensar porque o professor que é o senhor, que é o chefe da unidade curricular, que é o diretor, que é o chefe do departamento, e que todos estão ao seu mando, que ele pode fazer e acontecer. Não. Às vezes a gente percebe alguns desvios, mas mediante um diálogo a gente consegue se ajustar. E às vezes também a gente percebe também vindo no sentido oposto, né? O ascendente. São situações que às vezes a pessoa se extrapola, uma vez que elas são casuais, né, esporádicas, não caracteriza o assédio. Tem que ser coisa repetitiva, né? Repetida e que leva a prejuízo. Prejuízo psicológico, prejuízo físico, né? Naquela atividade de trabalho. Então, como gestor, e a gente já tem uma experiência em chefias de departamento, em direção de unidades, são várias as situações que chegam para a gente. Às vezes a gente participa também dos processos administrativos, né? Envolvendo né? Essas práticas, e a gente percebe que ela aconteceu mais em função da ausência de uma política permanente na universidade de debate do assunto. Porque a partir do momento que você debate, você discute, as pessoas começam a refletir sobre os seus próprios atos, as suas próprias práticas. E às vezes de uma maneira despretendida, ele está praticando o assédio moral, ele está praticando o assédio sexual. Às vezes o fato de tocar num colega, por que ele está me tocando? Por que ele está me pegando? É o jeito dele? Pessoa, me desculpe, eu não gosto que me pegue. Eu não gosto porque essa questão aí, eu não me
me sinto bem. Então me desculpe, tá? Então, encerrou por ali. Outras vezes aquilo leva para um caminho que aprofunda e quando pensa que não, você já está sendo assediado e se vê numa situação de escravo, de obrigado a servir, de obrigado a aceitar. Isso é péssimo, né? No ambiente de trabalho, no espaço da universidade. Mas vocês propõem, assim, tem alguma diferenciação entre o modo de tratar a questão do assédio moral e do assédio sexual dentro da universidade? Ou vocês pretendem abordar essa questão de junta? Não, de forma separada. De forma separada, uma vez que a questão até mesmo, né, do tratamento, né, da penalidade, né, ele requer dosimetrias diferentes e metodologias diferentes. Então, são temas que a gente precisa trabalhar de forma específica, né, professor? Porque são temas específicos, né? Mas a gente precisa avançar, Matheus, precisamos avançar nisso aí. De fato, tem acontecido sim. E a gente percebe, mas é reversível. A gente consegue nos realinhar e termos relações estáveis e multiplicarmos esse trabalho também na sociedade. Como eu disse no início da minha fala, na verdade são costumes, né? Às vezes em algumas coisas é normal a pessoa ter um determinado tipo de tratamento, de fala, de postura, depende daquela cultura do ambiente dele lá, na sua rua, na sua cidade, na sua vizinhança. Mas ele tem que perceber que aquilo ali, de fato, caracteriza um desvio, né? E que aquilo não faz bem no ambiente do coletivo. Então, nós temos que desenvolver esses diálogos também junto às comunidades. E acho que a gente tem um papel muito bacana que a gente pode estar fazendo nessa troca, né? Nessa troca com as comunidades. E é onde eu digo para você, e é uma área em que a gente tem que perceber que é o papel educador. É um papel do educador, é um papel da pessoa que tem facilidade para diálogo. E se faz dessa forma, não é simplesmente você escrevendo um boletim dizendo se acontecer de novo é um processo administrativo, é suspensão, é exoneração. Gente, a questão da penalidade, ela tem que também chegar, ela tem que acontecer, mas antes tem que vir a educação. Né? E ela não vai ser simplesmente, né, feita todo esse trabalho através, né, de um médico veterinário, ou de um dentista, de um engenheiro. Isso é através de pessoas que é o psicólogo, é o assistente social, são pessoas preparadas para esse tipo de tratamento. Então você vê que a gente precisa de diversas habilidades, né, de diversos graus de formação superior para poder atender às demandas do mundo. Então, assim, só para poder, voltando àquela questão anterior, e a universidade precisa avançar também, né, formando pessoas capacitadas para isso. Beleza. Bom, nossa... eu vou ficar responsável por fazer a terceira pergunta, que o tema que foi elencado na Assembleia foi diversidade. Por se tratar de um tema bastante amplo, a gente decidiu fazer um recorte baseado no que o Andes se propôs a fazer, que é um sindicato bastante atuante, já avançado em algumas questões, que já tem um acúmulo. Então, na última Assembleia que foi deliberado que a composição das chapas tivesse igualdade de gênero. No último congresso. No último congresso, perdão. E isso é uma questão que também a gente tem bastante interesse em saber como que é o posicionamento das chapas que estão concorrendo de como que vai tratar essa questão. Se vocês consideram importante buscar soluções semelhantes na UFVJM, então, por essa paridade, quais as medidas concretas que vocês têm se proposto para garantir essa diversidade numa eventual gestão, não só em termos de gestão, mas também ampliar essa questão de gênero? Sim. Olha, inicialmente, com relação à composição da nossa chapa, felizmente, lá nós temos mais professoras do que professores, né? Poucos técnicos, a maioria são do sexo ou gênero feminino, né? Mas o que foi a tomada de decisão para a composição de chapa? Foi democrática, então foi a questão, você, não você, não, enfim. Aí acabou, por questão de interesse, por questão do momento ali, de dedicação, o que representa você estar reitor, vice-reitor na vida, né? Porque é uma mudança bem interessante, né? Porque são atividades bem mais intensas, então veio a composição. Mas, por outro lado, a quantidade de professores que nós temos, puxa vida, sinceramente, a gente está muito bem assim assessorado. E é importante, sinceramente, se a gente fosse nominar o grupo de trabalho, professor Marcos, olha, em torno de 70% são mulheres. Então a gente fica muito feliz.
E não porque a gente entenda, nós temos que levar essa composição para poder ser bem vista pela comunidade. Não. A questão da composição de chapa eu vejo de uma maneira muito técnica. Primeiramente, a questão da competência. A questão da competência, acho que é essencial você resgatar isso aí. Não vão querer iludir porque a professora é loira e o professor candidato a reitor é negro. Não, isso aí, esse contraste para mim não me convence de nada. Eu quero saber do histórico, da prática, da vivência, né, da capacidade de enfrentamento da pessoa perante as adversidades, né, perante os embates. Isso é essencial. E o grau de confiança que você tem no colega. Isso é fundamental, porque uma vez reitor e a vez vice-reitor, não é nenhum interesse eu ficar revisando os atos do vice-reitor quando eu retornar de viagens, de reuniões e coisas parecidas. O que é que você fez? Ficar revisando o que é que a pró-reitora fez. Sabe, não é meu perfil, a minha maneira de trabalhar é dando autonomia total à universidade. Se eu for pensar dessa forma, eu vou ficar louco, então nunca pensaria desse jeito. É autonomia com responsabilidade. Então, assim, nós temos no grupo lá professoras que têm perfil para a pró-reitoria de graduação, inclusive uma até foi provocado um dia aqui nessa sala, se aceitaria, né, a senhora professora, se a senhora aceitar, tá, olha, enfim, e várias pessoas, várias professoras, né, enfim, a gente percebe que as pessoas têm capacidade, identidade com aquela atribuição. Então, isso nos dá muita tranquilidade com relação a essa composição, tá? E a questão da diversidade. A gente percebe que a universidade, ela precisa, de fato, tratar desse tema de uma maneira bem mais ampliada, Matheus. A gente vinha de um histórico aí, eu já estive à frente, né, na diretoria do sindicato há bem tempos, e que a gente tinha os espaços mais bem frequentados, as temáticas diversificadas, palestrantes de outras instituições, e a gente foi, de fato, os professores vão ficando um pouco recuados, e também a comunidade acadêmica como um todo. A gente não sabe se é porque é excesso de trabalho, né? A gente não sabe o que seria tão motivador para estarmos aqui fazendo criando nesse espaço da universidade. A gente tem que resgatar estratégias motivacionais para envolver mais colegas. A gente percebe isso. Quando a gente marca um departamento, Tássila, para poder bater um debate, puxa, o departamento lá a gente olha, o grupo lá tem 28 professores, tem 14 técnicos administrativos. Você chega e encontra 3 de um, 2 do outro. Cadê o pessoal? O pessoal tem sala de aula, todo mundo tem aula e tudo assim, peraí. Mas no momento de você ouvir o candidato, você não podia suspender para ouvi-lo? Não, estou na sala de aula. Não, professor, desculpe, todos estão acontecendo assim. Então, assim, a gente fica assim um pouco assim, preocupado, né, professor Marcos? Como que a gente vai avançar com essa universidade se no momento de uma visita, de um debate, de conhecer uma proposta, você continua ali metrado, tem que estar na sala, eu tenho que estar no laboratório, eu não posso cancelar o meu projeto, ou seja, a minha visita. Eu penso que a gente tem que ter uma agenda dentro da universidade mais participativa. Mais participativa. Então eu faço uma crítica, né, nesse sentido, que as pessoas têm que envolver mais e não ficar muito de longe esperando, né, o acontecer. Se não acontecem as coisas dentro da universidade, você acaba não sabendo o que está acontecendo. E um ponto disso aí é chamado resgate da comunicação. A comunicação nossa ela está muito aquém. Muito aquém. Não estão chegando os fatos, não estão chegando os convites, os eventos. As pessoas estão muito voltando para um pequeno grupo, um pequeno setor na universidade. A gente precisa, de fato, de ter um espaço comum. Inclusive, um dia desses para trás, debatendo num departamento, a gente preocupado. Hoje, se você circula aqui na universidade, você não vê grupos de estudantes. Chega uma hora do almoço, apaga tudo, todo mundo corre para sua casa para almoçar. A falta que está fazendo um RU, a falta que está fazendo o quê? Você tem uma agenda cultural aqui na universidade, para você poder ter ali momento de expressão, de debate, de discussão, enfim. Nós estamos precisando de resgatar essa normalidade na universidade, nós estamos nos perdendo essa identidade universidade. Isso é preocupante. Deixa eu só retomar a questão da questão de gênero, porque você já comentou realmente que a formação da sua base conta com bastante mulheres, mas o que acontece, e a gente percebe que normalmente essas mulheres têm sobrecarga de função, elas acabam atuando de forma muito invisível. Então, por mais que a base seja composta de mais mulheres, acaba sendo invisibilizado esse trabalho. Vocês têm realmente uma estratégia de dar essa visibilidade na gestão, ou de colocar mais cargos para
mulheres na gestão de vocês? Não especificamente por questão de ser mulheres. A gente quer deixar isso muito claro, porque nós temos hoje na gestão, na universidade, a seguinte situação. O que é a prioridade nossa hoje? É mudar o modelo de gestão que foi posto. O modelo de gestão. O que nós preocupamos hoje? Com eficiência, transparência. Olha, os números, os relatórios da universidade, quando a gente fazer uma análise técnica, é muito preocupante. Nós perdemos o rumo, e o rumo não está certo. Esse rumo que está, ele está errado. Errado, tá? Qual que é a nossa preocupação no primeiro momento? Nós temos que alinharmos uma equipe consistente, coesa, com capacidade, com discernimento para o enfrentamento. Agora, em um determinado, o que a gente percebe? Naturalmente, eu gostaria que fosse a professora, olha, eu gostaria que fosse o professor, eu gostaria que fosse o técnico administrativo. Olha, professor, muito obrigado, eu agradeço. Nós temos demais, João, pessoas com capacidade, com know-how, mas não são todos aqueles que estão empenhados para assumir um cargo de direção, uma função. Puxa vida, se a gente conseguisse equilibrar, olha, eu tenho um tanto de talentos e eu vou, agora vai ser pelo gênero, agora vai ser pela cor, agora vai ser pela diversidade religiosa, ou seja, equilibrar todo esse prisma, né, todas essas facetas, seria o ideal. Só que a gente tem dificuldade muito grande nisso, muito grande. Então, assim, o entendimento que nós temos é que contemplar esse cenário dessa maneira equilibrada seria o ideal. E nós não temos nada contra, de forma alguma. Não tem nenhuma triagem para a questão de ser predominantemente gênero feminino, gênero masculino, ser católico, ser protestante. Nenhum viés nesse aspecto. Isso aí, a nossa postura na universidade é muito límpida com relação a isso. Mas o que a gente procura no primeiro momento é resgatar a questão da gestão. É esse momento que a gente precisa de unir muitos esforços, porque a gente vai ter oportunidade mais adiante de estar discutindo. Ele realmente nos deixa muito preocupado. Não fugindo, né, da temática de buscar esse equilíbrio, né, das representações, contemplando as diversidades de gênero, né, religiosa, né, a diversidade política. Olha, fulano foi da outra chapa. Então, não, independente da chapa que ele participou, ele tem espaço. Se ele quer contribuir e ajudar, vem para a equipe. Não tem nada disso, não é porta fechada, não. Vou deixar isso claro, tá? Para todos. Né, Marcos? Bom, então vamos lá. Continuando aí, nosso próximo tema é um tema que vocês já conversaram bastante nos outros compromissos da campanha, né? Mas a gente acha importante retomar, porque é um dos pontos-chave assim, que a gente considera da nossa universidade, uma das principais coisas que qualquer que seja o reitor que assuma para o próximo reitorado vai ter que lidar, né? Que é o tema da assistência estudantil. Bom, em relação a esse tema, né, a gente quer fazer uma pergunta baseada em 4 pontos. Né? Os 3 primeiros são assim, de forma concreta. O que vocês pensam? Né? Quais são as estratégias que vocês, enquanto chapa, colocam para viabilizar, primeiro, o RU, né, RUs nos nossos campi, moradia estudantil, a inauguração de um sistema gratuito de transporte universitário. E o 4º tema é um tema mais específico em relação à nossa moradia aqui. Né? A gente sabe que os alunos moradores da moradia estudantil, eles têm tido diversos problemas na moradia que são inerentes ao próprio regimento que foi construído da moradia. No nosso entender, o regimento tem problemas, ele cria problemas para os moradores, até para receber, às vezes, a visita de um familiar, né, dentro da moradia. Então, a gente quer saber, em relação a isso, né, como é que vocês pretendem fazer para poder ter uma gestão mais democrática dos espaços universitários, usando a moradia como um exemplo, né, que é um lugar que a gente entende que tem problema em função de como foi construída a gestão do espaço. Então, são essas 4 coisas aí. Olha, resgatando um pouco das nossas falas, nas oportunidades que tivemos. No primeiro momento, inclusive o professor Marcos, ele retrata isso com uma clareza muito grande. A universidade preocupou muito com a questão de infraestrutura, prédios, né, professor Marcos?
e tem colocado isso com uma clareza muito grande. E isso se estendeu nas 2 primeiras gestões da reitoria. Na terceira gestão, isso não foi a matéria dominante porque não tinha mais recurso para fazer prédios. Acabaram os recursos. Ok. Professor, a moradia estudantil, ela tem um histórico, já vai para 10 anos que ela começou. É um investimento que já foi mais de 8 milhões, 10 milhões e 500 mil reais. E ela não está finalizada. Hoje nós temos lá 187 estudantes, com previsão para ocupação para 305, salvo engano. Nós tivemos na moradia estudantil com nossa equipe, inclusive a maioria professoras, né? Discutindo com os estudantes e eles relataram para nós. No momento, eles não se sentem numa moradia, eles se sentem num alojamento. E a nossa proposta é que eles se sintam numa casa do estudante. É onde eles podem receber visitas, amigos, familiares, onde eles possam ter espaço de convivência. É onde eles possam pregar o seu retrato, seja seu, do animal de estimação, do namorado, da namorada, seja ele, seja ela, naquela cabeceira da sua cama, na sua mesa de estudo. É para de fato ele para passar a morar ali durante 3, 4, 5 anos e ali ser de fato o ambiente que ele se sinta, que marcou a vida dele. Então, assim, nós temos que avançar na questão da relacionamento, da organização da moradia estudantil. Questão de RU, nós somos práticos. Nós vamos começar o RU, sim, através da Fundaep, porque nós não vamos pensar numa licitação, porque a Fundaep ela não contempla fins lucrativos, mas a Fundaep vai ter que ter uma equipe preparada para fazer a gestão do nosso restaurante aqui em Diamantina. Não vamos prometer agora restaurante, estrutura física de restaurante, não tem recurso para isso. Nós vamos trabalhar adequando o espaço que ali existe, mas nós vamos servir alimentação segura, com qualidade, sob a supervisão do nutricionista, tendo lá a presença de estudantes fazendo estágios, estudantes bolsistas de atividade também para nos ajudar na organização do RU, e nós vamos servir refeições gratuitas por um N de estudantes. Não vou dizer que são 400, 500 ou 600. Nós vamos ter que planilhar isso aí, tá? Porque nós temos recursos finais para isso. Se nós pudéssemos inicialmente contemplarmos as 300 vagas da moradia estudantil com 300 cafés da manhã, almoço, café, lanche da tarde e jantar, já seria um passo para nós. Seria um piloto. E a partir daí nós vamos verificar quanto que está o custeio. E esse material que vai chegar no RU, ele vai vir da agricultura familiar, da economia solidária. Nós vamos então comprar dos produtores das próximos de Diamantina pacotes de legumes, verduras, para atender o RU. De segunda a domingo. É uma forma de você estar fomentando, movimentando a economia. Em Teófilo Otoni já existe o RU com infraestrutura, ok, disseram que está no jeito de usar, está faltando agora implementar. A licitação, na realidade, ela não foi publicada ainda. Não foi publicado o edital. Infelizmente, o atual reitor está dizendo que vai implementar isso lá. Enfim, mas ainda não está na prática. E o edital, nós pedimos para saber os elementos do edital, a construção dele, como que eles estão visualizando o RU lá, ele ainda não foi elaborado. Então, enfim, é mais uma promessa em vão. Né? A gente tem que ser mais objetivo, a gente precisa ser assertivo. A gente não pode ficar aqui vendendo ilusões para estudantes, para ninguém. Então, na verdade, não tem esse projeto do RU lá consolidado para funcionar agora. Não, ainda não tem. A gente queria saber como é que está. Quem sabe a gente consegue, se eleito formos, reunirmos com a Fundaep, que ela não está fechada, a Fundaep está adimplente, ela está operacional. O que existe é um pacote de processos lá no Ministério Público que está sendo apurado para, de fato, a reparo de danos que foram cometidos por gestores da universidade, por reitores da universidade. Isso está público, eu não estou aqui denunciando ninguém. Isso já está publicizado. E são pessoas que estão no pleito pela continuidade desse modelo de gestão. Eu espero que a gente discuta mais adiante. Então, a nossa Fundaep, ela perdeu um pouco o sentido dela na universidade. Ela não foi absorvida. A universidade evoluiu, chegou a 49 cursos. A Fundaep ficou no status quo dela. Pelo contrário, tudo que leva a crer é que ela foi, na verdade, usada como laranja. Isso está lá nos processos. Nós tivemos acesso aos processos. Ao olhar do Ministério Público, a Fundaep foi tratada dessa forma. Ela teve prejuízo nas relações dela de parceria com a universidade. Nós avaliamos a Fundação como sendo parceira. Nós a ajudamos e ela nos ajuda. Agora, uma relação parcial em que você suga e você não dá uma contrapartida,
Então, talvez essa relação desfavorável, professor, é que não temos ainda um RU aqui. Mas eu já desenvolvi projetos com a Fundação, fizemos a Quinta Se Integra com a Fundaep, foi um sucesso, foi show, e não temos nada a reclamar da Fundação. Para nós ela é importante. Então, nós vamos colocar o RU para funcionar. Transporte, olha... O que nós podemos fazer no transporte, pés no chão, professor, não vamos aqui iludir ninguém, todo mundo conhece a legislação. Não temos como ter transporte gratuito, não estamos nesse estágio. O que nós podemos hoje a reitoria pode atuar junto à prefeitura, processo de licitação da empresa, por exemplo, para que o transporte ele leve o estudante até onde as salas de aula, os campos da universidade. A gente reclama, na nossa andança aí, né, professor Marcos, os estudantes, o ônibus para no portão de entrada. Os estudantes caminham até lá no fundo, seja durante o dia, seja à noite, e os estudantes ficam lá. O dia que nós estávamos lá vindo, tinha uma senhora de muleta, ela ia caminhar de lá até onde está o ônibus. Pensa bem, isso é uma coisa absurda. Isso aí enfim, o transporte gratuito nós ainda não temos condições hoje de bancá-lo, e nem tampouco de subsidiá-lo. Não temos, a situação nossa está grave, então vamos pés no chão. Mas a gente pode melhorar essa relação do serviço da empresa para com a comunidade acadêmica. Isso aí é ponto pacífico. E a gestão dos espaços? Olha, igual o regimento da moradia e tal. Olha, a Proace, ela está trabalhando, não vamos aqui jogar pedras, ela está trabalhando, mas a gente conversando com os estudantes, no dia que nós estivemos lá, com as professoras, o professor Marcos estava com a gente se sentiu assim, eu senti saudade quando eu vim morar aqui em Diamantina, comecei a fazer faculdade em 87, na casa dos estudantes, puxa vida, era um ambiente muito bom, ali você tem uma dificuldade muito grande, está precisando ali da assistente social, da diretoria de assistente estudantil, está presente, vivenciando mais aquele ambiente, no sentido ali realmente superar as diferenças que estão ali. Ali tem que ser um ambiente agradável, precisamos de implementar muita coisa. O regimento precisa ser modificado no sentido de tornar um espaço, uma casa do estudante, não um alojamento. Com liberdades, sim, direito de ir e vir. Ah, temos um medo, professor, relataram para a gente alguns colegas, né? Olha, aqui tem um bairro muito de alto índice de violência, transporte de usuário, venda de drogas, tráfico de drogas, essas coisas, assim, puxa vida, que bom. Eu penso que a universidade tem que avançar na direção desse bairro, tem que dialogar, tem que educar, tem que orientar, aproximar das famílias que estão ali. Tem que ir à prefeitura buscar alternativas de esporte, de lazer, de práticas positivas para aquelas crianças e adolescentes não serem vítimas desse tráfico, desse uso de drogas. Então nós não temos que fechar os muros e aumentar o tamanho, a altura do muro da moradia estudantil por causa disso. Então, na nossa visão, né, como gestores, a gente precisa de dar uma reforma nesse regimento ali da moradia estudantil. Ouvindo primeiramente os estudantes. Como eu disse para vocês, os estudantes já tomaram a decisão na vida deles, eles vieram fazer essa universidade. Eles não estão aqui com papai e mamãe segurando as mãos deles, não, gente, para com isso, né? Então, é com todo respeito, né, aos colegas que estão organizando a casa, né? Mas eles precisam se sentir mais seguros e trabalhar essa questão da autonomia também do estudante, né? Não estou fazendo média não, tá? É porque, na verdade, eu percebo que existe um desnível muito grande entre aquilo que é o normal e aquilo que está posto lá. Eu acho que o pessoal pode ficar um pouco mais desarmado, mais seguro. Precisa ter normativa? Tem que ter regramento, porque ali é um lugar de dormir, lugar de estudar, lugar de conviver. Então eu não posso ter o tempo todo, né, uma condição que não permita que eu concentre para poder ler, que amanhã tem uma prova, coisa parecida. Mas você tem que compatibilizar essas práticas naquele espaço, de uma maneira educada e dialogada. É importante, isso é essencial. Obrigado, Janir. A próxima pergunta, ela também conversa um pouco com a questão anterior, que é a questão da gratuidade. A gente tentou pensar uma estratégia de fazer esse questionamento para a chapa de vocês, de forma que vocês possam se posicionar de qual que é a visão da chapa em relação à gratuidade do ensino público superior. E a gente propõe, assim, gostaria de ouvir uma resposta concreta sobre, em relação, talvez até em duas partes, a gratuidade do curso de ensino superior de graduação, pós-graduação, lato sensu, curso de também graduação estricto sensu, curso de extensão e também as questões relacionadas com alimentação, transporte, esporte, lazer e cultura no âmbito da UFJM. Então, como que vocês analisam essa questão da gratuidade, qual que é a bandeira que vocês estão levantando e como que seriam as formas de vocês trabalharem com isso?
Hoje nós estamos com a demanda, por exemplo, do PNAES, para atendermos aos nossos estudantes da universidade. Os recursos estão aquém. Se nós dobrarmos os valores, que hoje nós temos em torno de 7 bilhões e 100 mil reais anual, para poder fazer toda essa política de assistência estudantil. E aí vem as bolsas, o auxílio creche, o auxílio emergencial, o auxílio permanência, enfim, e fica muito aquém. Você não consegue atender adequadamente essa demanda. Obviamente tem que ser gratuito. O estudante, nós estamos na região de baixo índice de desenvolvimento humano. Isso é consequência o quê? Da questão econômica. Então, a universidade inserida nessas regiões, ela deveria ter um índice de avaliação diferenciado, para você poder, de fato, fazer o processo de inclusão. Agora, hoje nós estamos numa situação em que nós estamos, percebe-se facilmente que boa parte da evasão que acontece na universidade é a nossa fragilidade em termos de política de assistência estudantil. Nós precisaríamos ter mais recursos. Mesmo o recurso que nós temos hoje, é possível a universidade dar alguma contrapartida. Voltando à questão do RU, por que nós afirmamos que nós vamos servir, no mínimo, começar a receber 300 refeições do almoço, lanches e jantar? De domingo a segunda, porque nós vamos pegar uma parcela da receita própria da universidade. Vamos pegar também um pedacinho lá do que tem do nosso recurso, porque nós não podemos cortar as bolsas. Vamos cortar a bolsa e mudar a política estudantil. Não. Nós vamos organizar uma política de assistência estudantil dialogada. Muito bem. A parceria universidade, parceria sociedade. Então, o que nós pudermos no sentido de fortalecermos parcerias para subsidiar, para reduzir os custos e ampliarmos o acesso, universalizar o acesso dos estudantes ao RU, à moradia, nós vamos fazê-lo. Porque é acolher os estudantes, é acolher. Agora, o outro ponto da sua pergunta, olha, nós temos cota, nós praticamos cota, a nossa política de cota. Por quê? Essa universidade ela foi pensada para atender uma situação, ela foi desejada durante décadas, durante séculos. E de uma hora para outra, não, a hora curso aqui agora vai ter que ser pago, não tem mais como ter entrada gratuita. Gente, é uma situação que a gente precisa, de fato, ter uma decisão democrática. Agora, quem vai modificar isso aí? Não somos nós não somos legisladores, ok? Quem faz leis? É o Congresso. Como se constitui o Congresso? Nossos parlamentares, nossos representantes. Então não vamos querer aqui o diretor ou o reitor dizer que ele vai mudar a regra, que ele não muda a regra. Correto? Então nós temos que de fato o quê? É fazermos gestão junto aos nossos parlamentares, no sentido de que eles precisam ouvir as comunidades na tomada de decisão. Senão eles vão ficar de lá nos jogando o quê? Por buraco abaixo, empurrando no abismo, e nós fazemos de uma maneira assim, democrática, a eleição deles para tal? Não, nós temos que fazer uma revisão, né, séria das ações dos nossos parlamentares. E, felizmente, eu vejo que está tendo uma perspectiva de uma mudança, de uma melhora. Eu espero que isso aconteça. A questão da gratuidade, do pagamento de mensalidades nas universidades, isso me preocupa, porque isso está caminhando para o quê? Embora nós temos a política de cotas, mas nós também percebemos hoje, em alguns campos da universidade, nós temos estudantes chegando em Hilux. Vamos ser sinceros? Nós temos estudantes chegando da universidade em Hilux. A gente viu isso em vários locais. Não são estudantes, não são professores, são estudantes. Pode ser do pai, pode sim. Mas se for da família, a família então tem renda. Então não vamos perceber e fechar os olhos que dentro dessa universidade só tem estudante cotista negro pobre, com renda familiar per capita menos que 1,5 salário mínimos. Vamos ser sensatos, né? Vamos avaliar nessa lógica. Então, nesta lógica, aí sim, o governo propõe que vai ter que ter 1% que estudante vai ter que pagar. Então, se é 1%, 1%. Agora, você disser que é o inverso, é que 99% vai ter que pagar e 1% está gratuito, aí é contramão. Então, nós temos que debater com esse grau de clareza. A gente não pode ser hipócrita, demagogo. A gente tem que olhar, de fato, as realidades. Por que eu estou dizendo? A realidade do Mucuri, ela é muito diferente da realidade de Diamantina. A realidade de Unai não é a mesma de Janaúba. Os indicadores regionais, eles se fazem presentes. Então, o que é que nós temos que fazer, então? Pensarmos numa universidade que ela também não seja... Olha, a questão hoje do governo lá era parceria público-privada.
Gente, se nós não dialogarmos com o segundo, terceiro setor da economia, para que a gente fazer projetos de via dupla, em que você tem um problema e eu vou buscar a solução e você vai me ajudar a consegui-lo, e que nesse processo de solução eu vou absorver o estudante que foi formado aqui, eu vou estar resolvendo a demanda da sociedade, essa parceria ela é positiva. Ela é positiva. Então, hoje, a universidade ela tem que buscar, sim, a parceria público-público e público-privada, sim. É uma alternativa e ela é legal. Ela foi estabelecida. Então, eu vejo a maneira positiva essas possibilidades para você o quê? Estar atenuando os desafios, né, as barreiras internas e você conseguir prover um ensino de qualidade. Um ensino de qualidade. A gente perguntou, a gente fez essa questão bem específica, assim, porque a gente já debateu longamente sobre esse assunto, né? E aí tem situações em que a legislação permite cobrar, né? Mas a possibilidade de cobrar não significa a necessidade de cobrar, né? E aí, por exemplo, nesse tipo de situação é que a gente quer saber a opinião de vocês, né? Tipo, pós-graduação lato sensu. Hoje existe a possibilidade das universidades cobrarem. Então, por isso que a gente perguntou, qual a opinião de vocês? Deve ser cobrado ou não? Então, assim, especificamente, acho que em relação à graduação você já deixou claro, né? Mas pós-graduação stricto sensu, mestrado, doutorado, né? Essa é uma colocação. Pós-graduação lato sensu, especializações, outra coisa. E os cursos de especialização. Os cursos de extensão no âmbito da universidade. O que vocês pensam em relação a essas três coisas? Olha, o que ajuda muito a universidade, e principalmente aquelas que já estão aí com 60 anos, 80 anos de estrada, é a sua receita própria. Elas conseguem hoje fazer um embate e elas manterem aí durante 6 meses, 1 ano funcionando, porque elas têm uma receita própria robusta. E essa receita própria, ela vem de várias fontes. De várias fontes. Se ela consegue, por exemplo, estabelecer parcerias em que elas buscam sustentabilidades para a extensão, sustentabilidade para os seus laboratórios multiusuários, ou seja, naquele laboratório multiusuário, ele não é um prestador de serviço só daquela empresa, mas ali resolve demandas da graduação. Então pensem bem vocês. Outra questão que afunda que o marco tecnológico também trouxe a abertura, para que os pesquisadores, os professores também tenham tempo de participação extramuro. E com isso também ele desenvolvendo as suas habilidades em outros espaços, né, das comunidades. Ou seja, a legislação ela está ampliando muito. Agora, dentro daquilo que a universidade puder prover no sentido de buscar a sua sustentabilidade e tendo amparo legal, ela deve buscar sim. Porque se nós vamos analisar a coisa de maneira muito tranquila, muito serena. Olha, você tem essa opção, você tem grupo de pesquisadores, eles vão participar dos processos, eles vão ter, por exemplo, uma bolsa, que é mais do que merecido, tanto o estudante quanto o professor ter a sua bolsa para poder estar à frente daquela atividade que ela é complementar, e a coisa, ela se fecha. Você existe uma motivação, mas isso é privilégio, o professor já tem o salário dele. Não. Gente, eu não tenho essa visão que o professor não tenha que receber, não tenha seu direito. O bolsista de produtividade, ele recebe uma bolsa do Estado CNPq e ele tem as suas atividades na universidade. Então, por que esse preconceito? A gente tem que... Por que eu estou colocando isso, Matheus? Porque às vezes a gente percebe um colega, mas o professor é dedicação exclusiva, o que ele está fazendo ali? Aí ele pode ter uma atividade, a lei está permitido hoje, pode ter 8 horas de prestação de serviço e parte daquele valor ser também transferido para a universidade. A lei está dando essa abertura. Agora, a partir do momento que você tem essas ferramentas, você tem essas possibilidades, e a universidade, com aquilo que ela tem, que é o seu corpo docente, com a sua infraestrutura, seja de pesquisa para extensão, ela consegue celebrar convênios, e isso vai trazer uma receita própria para ela, atendendo a uma demanda das comunidades. Eu acredito que essa abertura, esse exercício, ele é bem-vindo. Isso é bem visto. Mesmo se com isso a gente tiver que cobrar uma inscrição ou uma mensalidade, eventualmente, para fazer os cursos. Mesmo que tenha, porque é uma forma de você ter essa receita. Porque hoje, só privada, as instituições avançaram nesse sentido. E se aquele estudante, se não fizer aqui, ele vai fazer numa empresa privada. Se ele vem para a universidade sabendo que esse recurso vai para uma receita própria, e essa receita própria, ela está investindo no dia a dia dela, eu penso que isso é benéfico. É uma prática que vai ampliar, na minha avaliação, eu como gestor,
Se estivesse ali, o que eu penso hoje? Eu gostaria de ver 5.000 estudantes. Hoje já temos 5.600 estudantes aqui no Campus 1. Os 5.600 estudantes dessa universidade, independente de cor, almoçando no RU. Se nós pudéssemos fazer isso, tem recurso? Tem. Então vamos colocar moradia. Sim, vamos dar moradia. Material escolar. Agora, de onde está vindo esse recurso? Da receita própria. Puxa vida, onde está vindo a receita própria? Está vindo do curso de mestrado profissionalizante, em que o profissional já está, né, tem condições de dar uma contrapartida e ele está fazendo na universidade. Então, é uma parceria positiva e eu vejo que isso aí, eu vejo de bons olhos e é uma prática que acontece nas principais universidades do Brasil, principalmente aquelas que têm uma boa sustentabilidade. Beleza. Bom, nosso próximo tema aqui é o tema da gestão participativa. É um outro tema que a gente debateu longamente na nossa última assembleia docente, né? E esse tema foi incluído aqui como um tema relevante para discutir com os reitoráveis, porque existe um incômodo da comunidade com o modo como o orçamento da universidade ele é elaborado e executado, né? Então, a gente quer saber quais são as propostas efetivas que a chapa de vocês apresentam para fazer com que o orçamento, né, ele tenha uma participação mais direta da comunidade. Ou seja, como é que nós vamos trazer a comunidade universitária para debater o orçamento? Ou seja, de maneira mais específica. O que vocês acham de uma proposta de gestão participativa do recurso da universidade? Ou seja, o orçamento da universidade ele poderia ser debatido pela comunidade, que tomaria as decisões de onde aplicá-lo, né? Isso seria ratificado numa reunião do Consul, e a gestão executaria esse orçamento, né? Ou seja, hoje a gente tem uma questão que fica posta o tempo inteiro na gestão, que é a questão da transparência. Beleza, né? Só que a gestão transparente ela pode ser autocrática e transparente, né? Eu posso deixar muito claro como que eu decidi gastar o dinheiro da universidade, né? Agora, o que a gente quer saber é o seguinte: o que vocês acham de trazer a comunidade para a decisão de como gastar, onde gastar, o que priorizar, né? E a gestão, né, a reitoria, apenas aplicar o orçamento, né? Essa aqui é a nossa questão. Você quer responder, professor? Passa só o microfone. Você faz a sua. Aí, se necessário, eu faço algum complemento, porque no grupo nosso lá, o Marcos teve tem essa facilidade de entender o êxito dessa gestão. Bom, primeiro, compartilhada. Dentro dos recursos da universidade, né, tem a parte de recurso que não tem condição muito de ser participativa, tem que executar, né? Por exemplo, recurso de bolsa, tem um X% de bolsa e isso tem que ser executado, né? Recursos pinais, tem um X de valor de recurso, isso tem que ser executado. Mas eu julgo que, na realidade, primeiro, a transparência desde o início, isso tem que acontecer, né? Então, tal e tal e tal e tal recurso vão ser executados esse ano, para que a comunidade tenha ciência disso. E uma parcela dos recursos, na realidade, esse deveria ser com participação da comunidade. Então, por exemplo, em tais setores, em tais campos, quais são as obras, quais são as infraestruturas, quais são as coisas que são prioridades para aquela comunidade, né? Então, diante disso, isso pode ser feito um debate amplo entre a comunidade e a gente vê executar essa parte do orçamento de uma forma totalmente participativa, tá? Não simplesmente de colocar em votação o que a comunidade quer, mas sim a comunidade surgir quais são as pretensões dela para aquele orçamento, né? Agora, voltando, né, aquilo tem partes do orçamento que elas necessitam de serem executadas, porque inclusive elas já foram pactuadas, elas são questões que já foram empenhadas, então elas têm que ser pagas, né? Então, assim, não dá para colocar todo o orçamento participativo, mas parte do orçamento sim pode ser participativo. Agora, todo orçamento deve ser transparente, não transparente nas contas finais, na forma autocrática, mas transparentes desde o princípio do julgamento disso aí, né? Para que a comunidade tenha condição de discutir essas coisas.
Bom, porque tem situações que eu entendo que o dinheiro vem colorido, vamos falar assim, né? Sim, esse é o sim, dinheiro que tem que ser aplicado, tem rubricas com assistência específicas. estudantil, Sim, beleza. sim. Mas você não acha que mesmo dentro dessa caixa tem uma certa flexibilidade que a comunidade pode participar? Né? Por exemplo, o dinheiro do Pinhais mesmo a gente sabe, né? A própria questão da RU, a gente pode pagar tanto de bolsa, pode... Exato, a própria questão, por exemplo, das bolsas e o RU. Então, por exemplo, o que o aluno julga ser mais importante? Né? O aluno julga ser mais importante, a princípio, por exemplo, a gente tinha uma ideia de que o aluno julgava ser mais importante bolsa do que a moradia estudantil, porque o perfil que está lá na moradia estudantil tem 300 vagas e 180 ocupadas. Só que quando a gente visita a moradia estudantil, a gente vê que a questão não é nem a financeira, né? Como o professor Janil já colocou, a questão é uma questão de pertencimento mesmo da moradia. É um local tão frio que eu acho que muitos alunos não querem ir para lá, porque lá não tem a característica de ser uma moradia. Né? Então, são coisas a serem trabalhadas. Mas sim, a questão, a partir do momento em que é transparente, o que vai ser executado é transparente desde o princípio e não no final, simplesmente nas contas, né? A comunidade ela pode participar. E sim, acho merecidíssimo isso aí passar em reunião de consul. Eu não consigo imaginar como é que as contas da universidade elas só passam no Conselho de Curadores, no final para o Conselho de Curadores aprovar ou não aprovar. Algo que já foi feito, não tem condição de se fazer. Né? Eu queria, professor Marcos, só me permitir fazer só um pequeno complemento à questão da transparência. Todos vocês já ouviram comentários aí da situação hoje dos cursos da FAMED, FAMUC, Campus de Unai e Janaúba. Né? O que aconteceu, pactuações, recursos e o que existe de fato palpável. É a questão da transparência. Não houve transparência. Falhou essa transparência. E o que nós temos hoje, na verdade, é um modelo de gestão que deu continuidade àquilo. Recursos foram liberados para infraestrutura de Faculdade de Medicina de Diamantina, Faculdade de Medicina do Mucuri. O que eles têm hoje de construídos? Nada. Os recursos de Unai, 42 milhões pactuados. Hoje você não tem como ter uma aula no campus de Unai. Essas situações elas foram retratadas, colocamos carta de Unai, quando nós estivemos lá em Unai debatendo com os professores, em que nós pontuamos isso, a questão da transparência. Onde foram esses recursos? Onde eles foram? Não se sabe. Recursos de Janaúba. Lá temos aula no campus de Janaúba, mas aquilo que está lá construído não é o somatório do recurso que foi liberado. Então, onde que estão esses recursos? Então, esses recursos, eles desapareceram ao longo dos 2 projetos de gestão da reitoria. E a reitoria atual, quando ela se chegou, ela fez um relatório situacional da universidade, foi publicizado o documento e simplesmente queixou. Aonde que ele está? Ele não sabe onde ele foi. Então a transparência falhou pesado. Então, Matheus, como a gente está colocando que é importante os professores, por que principalmente os professores? O poder de decisão hoje da universidade, ele está na mão dos professores. É 70%, o nosso consul é 70-15-15, os nossos colegiados é 70-15-15. Então, sim, o poder de decisão, ele é do professor. E será que nós professores, vamos continuarmos alienados a esse cenário? Cegos a essas realidades? Isso é muito preocupante, porque são valores que ultrapassam a casa dos 100 milhões de reais. Transparência, você colocou muito bem. Aonde que esses recursos foram parar? Eu não estou dizendo que reitor, pró-reitor, levou o dinheiro nos bolsos, nas malas, mas houveram irregularidades. Pessoas que estão postas hoje, que estiveram à frente de pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação, sim, declararam projetos FINEPs como concluídos que não foram concluídos. Isso é grave. É assim que a nossa universidade ela está sendo vista em Brasília, infelizmente. Eu não estou aqui, professor, em momento eu vou fazer denúncia, mas o nosso debate tem que ser técnico. Nós temos que buscar os relatórios de gestão, nós temos que buscar o portal da transparência e nós conseguimos, através das pró-reitorias, documentos que demonstram isso. Os recursos vieram de Brasília, mas onde eles estão? Então hoje nós temos no processo, hoje na reitoria, candidatos que representam a continuidade dessa política. E o resultado é o prejuízo para o ensino.
não houve transparência e em nenhum momento debate participativo, né, para a tomada de decisão sobre os investimentos. Dentro daquilo que é possível, resgatando a fala do professor Marcos, nós vamos colocar, a comunidade acadêmica vai tomar decisão. Nós vamos fazer uma pista de ciclismo ou nós vamos investir no RU? Nós temos uma receita de R$600 mil. Onde nós vamos tomar a decisão? Vamos ouvir a comunidade? Vamos. Eu acho que isso é participativo. Isso é interessante. Talvez o reitor, o seu pró-reitor, tenha uma visibilidade e a comunidade acadêmica ela tem outra sensibilidade, né? Porque ela sente na pele o que está faltando. Mas é importante a gente estar debatendo essa questão hoje dos recursos na universidade. A transparência. E isso é muito preocupante. Muito preocupante. Obrigado. Agora eu vou fazer uma questão, uma pergunta que reflete e aflige muito a nossa classe docente, talvez diretamente, mas indiretamente aos alunos, técnicos e à própria sociedade, que é a liberdade de cátedra. A gente tem acompanhado as ações desse governo, acompanhado alguns colegas também que já teve alguns casos, mas a gente queria saber a opinião de vocês, a análise de vocês sobre qual que sobre o projeto da Escola Sem Partido e sobre a filmagem coerciva de professores em sala de aula, que a gente, como eu comentei, já tem alguns casos aqui em Diamantina, na FVJM, não só em Diamantina, e qual que seria a posição da chapa para garantir a segurança dos docentes e a liberdade de pensamento no âmbito da nossa instituição? Primeiramente, a questão, no primeiro momento do governo, a gente percebeu que não havia, de fato, uma equipe preparada para assumir, né, a gestão de um país com o estágio que encontra hoje o ensino, né, no país, seja o ensino fundamental, seja o ensino médio, seja o ensino superior. Houveram muitas dificuldades, hein, resumidamente. Não conseguiu avançar. E muitas ideias que foram trazidas foram muito infelizes. Muito infelizes. Me desculpem assim dizer, né, com essa franqueza. Porque elas não procedem. É um retrocesso. Não tem nenhum cabimento um professor, em qual instância que tiver, está sendo filmado do que ele está ensinando, do que ele está orientando. Primeiro que tem a questão dos livros didáticos, né, os livros recomendados, né, no caso do ensino básico, fundamental. Que são, a maioria deles, já definidos, né, pelo colégio da escola, pelo Estado, enfim. No mais, a preocupação assim, dessa doutrinação política, olha, o professor da universidade, ele só defende a teoria Karl Marx, ele condena toda forma de produção, que ela vai gerar, na verdade, um sistema de escravidão, e que, na verdade, ele se torna dependente, e que, na verdade, é uma exploração continuada, e que, enfim, isso aí está na contramão. Olha, gente, sinceramente, a universidade ela é um espaço aberto para o debate, para a discussão. Se eu tenho um entendimento que um protocolo que usamos aqui em São Paulo, ele atende bem a demanda daquilo que eu estou para resolver, eu vou criticar um protocolo de Oslo porque ele está totalmente errado. Meu Deus, eu acho que essa questão ideológica ela não pode ser tão acirrada a ponto de gerar uma contenda e a partir dali você estabelecer uma guerrilha, uma batalha. Não, não vejo. O professor ele tem autonomia, sim, para emitir a sua opinião, a sua visão de mundo, mas ele também tem que trabalhar a questão da ideia do coletivo. E a partir do momento que você debate, que você cria fóruns, que você ouve grupos da filosofia socialista, filosofia capitalista, neoliberal, ultraliberal, enfim, aquele ambiente é rico, ele se torna rico. Agora precisa de você estar filmando, né, professor Marcos, para dizer o que o professor me ensinou na aula de história, na aula de biologia, para poder saber se aquilo ali está afrontando ou não, é constitucional ou não. Isso para mim é um arcaico muito grande. E eu não consigo entender cabimento para essas coisas, principalmente no ensino superior. Eu respeito muito o estudante que vem para a universidade. Ele já tomou uma decisão na vida dele. Ele não está aqui sendo segurado pela mão dos pais da mãe, pelo contrário, ele é incentivado. E a universidade ele vem para adquirir mais conhecimento, mais experiência, mais vivência. E ele tem que conhecer as realidades do mundo. Então, assim, esse medo de avançar, de debater, de discutir as diferenças, as desigualdades, né, as diversidades, a gente não precisa, eu vejo de uma maneira muito tranquila, professor.
Isso tem que acontecer na universidade. E não precisa estar filmando o que foi a aula de um professor que é da direita. Ah, aquele professor tem perfil da direita. Ele foi, como é que vai lá? Impulsionador da direita. Não, o outro foi impulsionador da esquerda. Ah, meu Deus, espera aí. Se os debates existem, eles existem no sentido de uma construção e não no sentido de uma destruição. Eu vejo isso com muita naturalidade. E esses debates têm que acontecer. E se eu crio um espaço para falar um católico, eu tenho que criar um espaço para falar um protestante. A universidade ela tem que ser via de mão dupla. Ela não pode ser partidária. Então, onde eu digo, qual é a bandeira da universidade? A bandeira nossa na campanha é a bandeira da universidade. Não é bandeira da esquerda nem bandeira da direita. Eu não sou filiado a partido nenhum, porque eu vejo que quem resolve o Brasil não é partido. Não é. Nós temos, além da questão partidária, sistemas muito mais fortes do que esse. Que é uma coisa que veio lá da colônia, que está até hoje prevalecendo. É uma minoria que domina. Esse que é o desafio nosso. Não é partido político. Não, eu vou muito além disso. Né? Então hoje nós estamos, e em termos de mundo, sim, existe uma questão de mundo em que o capitalismo, ele de fato está avançando, é de uma forma escravizadora, é de uma forma cruel, né? Essa realidade ela é posta. E eu não vejo como ferramenta assim, de redução da desigualdade. Olha, vamos evoluir o capitalismo, agora é o neoliberalismo. Gente, olha, independente do que for, a gente precisa, na universidade, de ter ferramentas de reduzir as desigualdades. Através de quê? Através do diálogo, através da educação, capacitando pessoas, formando pessoas, tornando-as tolerantes, tornando-as compreensivas. É isso que é essencial para o mundo, porque a ideia de riqueza material, do patrimônio, do império, isso é uma ilusão. Isso tudo fica, pó vira pó. O que a gente tem que buscar é condições de conviver com as diferenças, com debate, com diálogo. É isso que nós temos que ter na universidade e não ter medo. O professor é doutrinador, ideologismo, Karl Marx, então ele tem que ser expulso, ele tem que ser caçado. Respeito. Cabe em qualquer lugar. O respeito cabe. Se é de uma filosofia, se é de uma doutrina, que é de um protocolo, respeite. Agora, ele vai ter momento de falar, momento de escutar. Então, questão, gravar, professor, foi um erro. Nossa, meu Deus do céu, aquilo ali foi triste, aquilo ali, nossa, meu Deus do céu, não tem sentido, professor. Ali foi uma falha medonha, né? É uma falha que, aquilo eu acho que não prospera na universidade. Sinceramente, como reitor, eu nunca vou concordar com um tipo de recomendação dessa. A primeira coisa que eu vou fazer é pedir uma audiência com o ministro. Senhor ministro, por favor, espere aí. Não, calma, espere aí. Agora, se vir um modelo que é para remodelar a universidade no sentido que ela está posta hoje, aí realmente não vai em encontro aquilo que eu gostaria, que é estar reitor da universidade e à frente do papel dessa universidade. Aí já é outro cenário. Aí realmente eu não estaria motivado para estar à frente de uma reitoria. Tá? Bom, você abordou um bocado a questão da liberdade de pensamento, mas e em relação à segurança? Né? Porque o tipo de ataque à liberdade de cátedra que tem acontecido não só na UFVJM, mas em outras universidades, tem colocado em risco a integridade física e a vida de vários docentes, né? A gente tem relatos de ameaças graves, né? De agressões a docentes. Né? Uma eventual gestão de vocês pensa em que medidas para garantir a segurança dos docentes nesse sentido? Também o ataque à integridade mental, que tem assolado bastante também. O que a gente precisa de todas as formas, de estabelecer um ambiente sadio, um ambiente de debate. A reitoria, em nenhum momento, ela vai buscar policiar, ela vai buscar fiscalizar, ela vai buscar intimidar os debates construídos no seio dessa casa. Qualquer campus dessa universidade. Eu acredito no nosso grupo, as pessoas que deles participam, a gente comunga de uma maneira muito fácil dessas possibilidades. Porque isso faz bem para a universidade. Porque se isso não for debatido aqui, isso vai ser debatido lá na rua, é um grupo de cá, um grupo de lá, bala para cá, bala para lá, pedra para cá, pedra para lá, violência. Não, não é essa forma da gente consertar as coisas do mundo, não. De forma alguma.
A gente não percebe dessa maneira. As vias diplomáticas, do diálogo, elas são essenciais. Elas têm que perpassar por essas diferenças. Eu penso que se elas foram fomentadas por grupos dentro da universidade que pensam que eles precisam de ocupar o espaço, de doutrinar, de tomar conta da universidade, aí, sinceramente, nós temos que aprofundar o discurso, o debate. Aí sim, seja o grupo A, seja o grupo B. A gente não pode, de fato, criar, né, essas trincheiras, esses guetos. Tá? Mas a liberdade de expressão, ela será garantida, deve ser garantida. Senão isso aqui não é uma universidade. Beleza. Bom, agora nós vamos passar para a fase que a gente reservou tempo aqui para 3 perguntas vindas da plateia, né? Eu não sei se o pessoal tem perguntas aí, né? Tem 3? 3, né? Eu queria uma, ou tem mais de 3? Pode ter 3. Não. 3. Então eu tenho uma. Então dá só uma sobre. Tem 2 aí? Mas eu quero fazer. Não, sem problema. Deixar mais próximo do Uma microfone. vez eu teve. Beleza, então nós temos 3 perguntas aí da plateia. Como nós não temos mais, né? A gente não vai sortear. Vamos nessa ordem aqui? Então tá, a primeira é essa aqui. Qual a sua estratégia para fortalecer os cursos de humanas e as licenciaturas da UFVJM? Então, na área das licenciaturas, o que a gente tem percebido a questão da situação? Primeiro, nós só vamos avançar hoje, em grande parte, com a questão da retenção da evasão, se nós tivermos uma contrapartida pedagógica para enfrentamento. Nossos professores, na verdade, a gente não tem essa formação. E quem é o pedagogo? O pedagogo que domina a didática, a arte de ensinar, de aprender, ele vem da licenciatura. É um aprendizado importantíssimo. Se hoje nós percebemos que o ensino médio, ele precisa hoje de ter professores que estão nas diversas áreas, de ter a sua capacitação, de ter a sua graduação, de ter seu mestrado, seu doutorado, ele vai vir através de parceria com a universidade. Hoje nós temos uma contrapartida na universidade em torno de R$150 mil para dar o apoio à licenciatura de educação do campo. Né? Eu não sei de fato como é que está sendo assim, a qualidade da demanda, a qualidade do atendimento, do suporte. Né? Mas pelo que eu ouvi, ele está aquém. Tem buscado, por exemplo, conversando com os professores da licenciatura, né, Marcos, o apoio, como é que poderia ser uma contrapartida em termos da moradia estudantil e tudo. Assim, olha, se nós tivermos, a instituição tiver em condições de uso, né, e que isso passar por uma decisão colegiada, é nessa direção que nós vamos avançar. Hoje nós percebemos, por exemplo, viemos acompanhando de longa data, estive na Prograde, a reestruturação do bacharelado, hoje é o bacharelado de Ciências Humanas, né, que era o bacharelado de Humanidades, e passou por uma reestruturação. O modelo pedagógico de estruturação do bacharelado, no sentido daquela formação ampliada, holística, contemplando, né, o humano e o universo, é perfeita. É esse tipo de formação que nós precisamos hoje para um estudante que teve a vivência na universidade. Por outro lado, nós percebemos que houve durante a evolução dificuldades para a transição para as áreas terminais, né? As licenciaturas. Enfim, após um longo debate, eu acho que o debate foi longo, conseguimos avanços. As literaturas se reorganizaram, o bacharelado em Ciências Humanas também veio e está mostrando para que ele tem a sua importância, a sua essência na universidade. E eu penso que esse bacharelado em Ciências Humanas também ele é base para nós expandirmos os novos cursos. A universidade não pode parar só nesses cursos que estão aqui, temos que buscar outros cursos na área da arte, na área da dança, da ciência, da cultura. Nós temos que buscar expandir. O Vale é rico, tem muita coisa para ser resgatada, para ser ensinada, repassada. Então não vamos parar só nesses cursos de forma alguma. A questão das licenciaturas hoje, os professores, eu penso que eles estão, a gente está falando hoje, por exemplo, nós temos professoras da área da pedagogia, sala cheia, 60 estudantes, né? A licenciatura, o tempo comunidade, o tempo universidade, a gente precisa de dar esse suporte aos professores, porque ele está aquém. Precisa sim, a gente ver o quanto os professores dão de si, né, para com
essa causa. Então a universidade precisa valorizar. Então, tanto é que uma das propostas nossas é de ampliarmos essa nossa interação da universidade com as escolas de ensino médio, para que a gente possa, de fato, estar já dialogando com esse estudante, né, professor Marcos, que virá para a universidade, lá despertando a questão, uns não gostam de falar, despertar a vocação vocacional. Sim, mas nós temos que falar para ele que existe uma universidade, a universidade funciona assim, assim. Então vamos visitar a universidade, vai conhecer a universidade. O que você gostaria de ser quando crescer? Olha, então, existe essa possibilidade na UFVJM. Então nós temos que estreitar mais relações com as escolas estreitar relações conosco, e essa parceria já está no Plano Nacional de Educação. Isso aí não é projeto, não é ideia nossa. Nós temos que materializar isso. Então, através das superintendências, né, de ensino, regionais de ensino, através das secretarias municipais de ensino. Então, a universidade tem que ampliar muito, Matheus, muito nesse sentido. Mas nunca perdendo de vista que nós temos que valorizar os professores das licenciaturas. Ampliarmos os cursos nossos nas áreas de bacharelado, pegando a construção do bacharelado. Não estamos aqui para dizer que o bacharelado está errado, não. Ele tem sentido de ser. Eu fico feliz, né, do acerto que conseguimos, né, estabelecer e desejo êxito. E a partir daquele bacharelado em ciências humanas, nós trazemos elencamos outras possibilidades. Eu vejo nesse raciocínio também. Tá? Então acho que isso do nosso grupo, tem muitos professores da área das humanas, da licenciatura também dando contribuição nas nossas propostas. E isso aí para nós, a gente lida com essa situação com muita facilidade. Muita facilidade, isso aí é muito tranquilo. Podem ter certeza que se depender de nós, a licenciatura vai ganhar terreno, ela vai ganhar corpo. Beleza. E o professor Marcos também, ele tem um aspecto interessante, né, da licenciatura, né, professor, das ciências biológicas. Fala pra gente, por favor. Que é um resgate, né? Uma outra coisa interessante é que a gente pretende que a nossa proreitora da Prograde, né, da graduação, seja alguém que venha das licenciaturas, para exatamente o quê? Fortalecer essas questões de licenciaturas. Porque na Prograde, nada melhor alguém com a formação na área de licenciatura para conseguir administrar essa questão nossa de graduação, né? Então esse acho que é o pilar da nossa chapa, é a Prograde, a gente ter alguém da licenciatura à frente. E a questão que o Marcos, que é a questão das ciências biológicas, né? Hoje o pessoal das ciências biológicas está desenvolvendo um trabalho muito bacana, né? Na perspectiva da pós-graduação, né? É um trabalho hercúleo que estão fazendo, a reitoria tem que valorizar esse trabalho, tá? Tem que ser parceira, para que de fato a gente consiga consolidar as licenciaturas e não, né, reduzir esse potencial nosso, que é visto das licenciaturas. Beleza. Bom, vamos passar para a segunda pergunta que nós temos aqui da plateia. A pergunta vem no sentido seguinte: a conjuntura econômica e política tem apontado claramente para o sucateamento e privatização da universidade. Mesmo se vender serviços garantisse a sua manutenção, como garantir autonomia na pesquisa? Como não privilegiar áreas que têm mais facilidade de vender entre aspas, esses serviços, para quem tem mais dinheiro? Isso aí é um campo que a gente precisa avançar muito nele. Nós estamos vendo aí a realidade das agências de fomento, elas recuaram, né? E recuaram de maneira pesada. Bolsas, projetos, e já está recuando, não é agora. Quando nós fizemos a Quinta Sintegra, a FAPEMIG, previsão de R$20 mil, nos deram a ajuda de R$4.300. Ou seja, recuou um evento de peso científico, extensão, cultura, comunidades, enfim, recuou. O que nós temos que buscarmos hoje? Se a captação de recursos, existem áreas, vamos dizer assim, mais favorecidas ou privilegiadas, a universidade, ela é o quê? Ela é a gestora do recurso. Quando ela faz a gestão, foi você que produziu, então eu vou devolver para você. Não, a universidade ela tem o papel de equilibrar. Ela tem o papel de equilibrar. Senão ela vai fomentar um grupo e aquele grupo vai acabar o quê? Escravizando o outro, enterrando o outro, acabando com o outro. Né? Então essa questão do recurso financeiro, nós temos que ter ferramentas hoje de buscarmos uma distribuição que contemple que diversos setores da universidade façam pesquisa. Não é só aquela pesquisa laboratorial na área da química, na área na área molecular, que tenha validade, mas as pesquisas sociais, os levantamentos, né? As análises de dados. As metodologias descritivas, observacionais, elas também têm valores essenciais.
Então, não é tudo aquilo que é feito no laboratório que é pesquisa de ponta, de qualidade. As pesquisas sociais, geográficas, elas têm relevância local, regional. Então elas têm que ser valorizadas. Então hoje um grande desafio que nós temos na universidade é nós buscarmos desenvolver pesquisas que tenham o quê? É chamada pesquisa aplicada. Quando eu falo pesquisa aplicada, não é pesquisa de laboratório, técnica exata não, gente. É todo o universo das pesquisas, em todas as áreas. E nós temos que desenvolver pesquisas focadas nas questões das problemáticas locais e regionais. São os impactos, as pesquisas impactantes. Como que nós vamos conduzir isso? Nós temos que ter apoio, nós temos que ter contrapartida da instituição. Uma das formas, olha, é receita própria? Se não tivermos agências de fomento, não tivermos resultados nos editais de Estado, aí nós temos que ter uma contrapartida interna. A nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ela precisa de fato destinar parcela dos recursos de pesquisa para contemplar os diferentes grupos de pesquisa da universidade. Essa é uma forma de você universalizar o acesso. Então, essa é uma das primeiras, vamos dizer, possibilidades. A outra é que nós temos que criar um diálogo de sensibilização junto aos nossos grupos de pesquisadores, para que eles, de fato, acolham mais as próprias pessoas que estão no ambiente da universidade. Até mesmo as pesquisas estão consolidadas. Grupos de pesquisas que têm apoio CNPq, que têm apoio FAPEMIG. O pessoal técnico-administrativo estão querendo participar junto, também para apresentar projetos, orientar TCC, orientar a iniciação científica, mas tem bloqueio interno. Enquanto que outras universidades, recentemente, a semana passada, estava tendo um simpósio de pesquisa desenvolvido pelo pessoal técnico-administrativo, na Universidade Federal de Uberlândia. E nós aqui não. Enfim, nós temos que avançar nesse sentido também. Então, os nossos pesquisadores que estão consolidados têm que dar mais abertura para incluir mais pessoas nos grupos. E a universidade, ela tem que, de fato, desenvolver uma política de pesquisa localizada nas demandas regionais. E ela tem que dar contrapartida nesse sentido. Um ponto essencial nisso aí. Por exemplo, nós vamos investir para que a acreditação da extensão no ensino aconteça. E essa acreditação da extensão, haverá necessidade de nós realinharmos os nossos recursos. Nós temos algo em torno de R$3.800.000 do nosso custeio para as bolsas, nas diversas pró-reitorias, graduação, pesquisa e pós-graduação e PROESC. Nós vamos discutir com os pró-reitores e, por sua vez, com os diretores das unidades acadêmicas, qual a estratégia, né, Marcos, que nós vamos adotar para que nós consigamos fazer essa implementação das práticas da extensão no ensino, mas é prática indo lá nas comunidades. Para isso nós precisamos ter o que primeiramente? Transporte. Nós temos que ter frota de micro-ônibus. E nós vamos, Matheus, não é levando só o estudante de uma área, de um curso, simplesmente cumprir ali, cumprimos, vamos embora, não. Nós vamos fazer, não é projeto, o ideal é programas. Que naquele micro-ônibus ali de 20 lugares, 25 lugares, vão estudantes da área da saúde, da área das humanas, da área das engenharias, da área das agrárias. Então pense bem o ganho que as possibilidades que a gente precisa hoje desenvolver para que essa universidade ela seja sentida lá nas comunidades. E isso não significa recursos que, embora reduzidos, né, contingenciados, vamos falar contingenciados, mas são recursos que já estão na casa. Então nós temos que dialogar hoje com os professores, para que nós possamos ter esse entendimento, desse redimensionamento, dessa reestruturação desse recurso que nós temos, para que nós possamos avançar, sair um pouco dos nossos, do intramuro, dos laboratórios, das salas, para as comunidades. E eu vejo isso seria uma grande realização, ver a universidade mais nas comunidades. E eu vejo que isso é possível nessa via, e onde que contempla todos, não contempla só um grupo. Contempla o conjunto todo, né? Sem distinção, porque todos são essenciais. Agora, como a gente finaliza isso? Dialogando com a comunidade, sabendo, olha, quais são as demandas? A gente tem essas possibilidades. Passa primeiramente por quem? O representante da sociedade. É o secretário de saúde, é o secretário de educação, é o secretário de meio ambiente, é o representante ali do bairro, daquela ONG, daquela vila, né? daquela distrito, enfim. Então nós vamos desenvolver um projeto, um programa naquele distrito. Quantas pessoas? 500 pessoas, 600 pessoas, sim. Vamos ver como eles vivem, como eles trabalham, como eles movimentam, como eles dialogam, como eles divertem, como eles adoecem, como eles se curam. A universidade tem que interagir nesse ambiente.
É isso, eu vejo a universidade dessa forma. Eu fico feliz quando eu vejo os estudantes da medicina fazendo as extensões dele para esses mundos afora. Caramba, a medicina está lá no quilombo? Sim, está lá. Então, por quê? Qual o segredo, qual o receio disso? É para estar assim, parabéns. Né? Vamos levar mais gente para lá também. A gente vê a universidade dessa forma. Né? Mas eu penso que a pergunta ela vem no sentido assim, de imaginar um cenário em que o dinheiro para pesquisa especificamente mingua, né, que a gente, nas agências de fomento, os locais onde a gente tem hoje, né, vias públicas para poder buscar recurso à pesquisa, imaginando um cenário em que isso está minguando e, por outro lado, em que se incentiva, né, por exemplo, parcerias público-privadas, inclusive na área da pesquisa, né, acho que a pergunta é meio que assim, como é que a gente vai garantir que não vai ter um viés? Né? Um exemplo, na minha área, né, na geologia, eu sou professor de geologia. Na minha área, poxa, é claro que está cheio de empresa de mineração que quer fazer parceria, quer colocar dinheiro na universidade para que os professores, alunos de pós-graduação e tal, desenvolvam pesquisa cujo resultado é do interesse dela. Beleza, né? Como é que a gente vai fazer para que a universidade não fique refém só desse tipo de situação? Né? Para que a gente não ficar refém só... as áreas que têm um retorno econômico, né, vão injetar dinheiro e daquelas áreas vai ter pesquisa na universidade. Né, mas aí nós não vamos ter pesquisa das outras áreas. Né? Então, eu te respondi lá no início. É quando eu disse para você que essa parceria ela gera uma receita para a universidade. Ela gera. Uma vez que vai vir uma empresa desenvolver um trabalho no laboratório, tem um grupo de pesquisadores desenvolvendo aqueles estudos, aquilo traz existe uma relação de parceria. Qual é a contrapartida da empresa? A empresa vai dar a contrapartida só de material de pesquisa no laboratório? Não. Nós temos um prédio que está precisando de fazer uma reforma, então a contrapartida da empresa vai ser a reforma daquele prédio da universidade. Não vai ser só para o laboratório, senão aquele grupo fica super poderoso e os outros super pobreto, né? Você entendeu? Então, a relação que vai se estabelecer é essa, aí é onde eu vi a palavra. A universidade tem que ter as ferramentas para equilibrar. Uma vez que ela tem um controle, né, dessa política, então ela vai de fato o quê? Fazer uma distribuição equivalente atendendo às demais áreas da universidade. Senão vai ficar um grupo super forte e os outros super fracos. Né? Então esses mecanismos têm que acontecer. Então aí compete o quê? É você buscar uma política de equidade. É uma política, a palavra é política de equidade. Eu falei bem lá no início, mas isso aí tem que acontecer. Não pode ser um projeto fechado, vocês entenderam? Eu vou fechar um projeto com engenharia, então é só o laboratório de engenharia, o grupo de engenharia que vai. Não, espera aí. Nós só vamos assinar esse projeto de parceria se de fato ele tiver áreas adjacentes, áreas afins ou outras demandas sociais. Por exemplo, há um projeto muito técnico. E qual é o impacto social daquele projeto? Não, então eu quero ver o impacto social da parceria. Ele não vai gerar impacto imediatamente, então eu quero saber o impacto social da parceria. Se você está tendo acesso aos nossos laboratórios, nossos equipamentos, eu gostaria que houvesse uma contrapartida através da fundação de um projeto para desenvolvermos, implementarmos ações no ensino médio na escola Inhaí. Aí vamos então desenvolver um projeto junto com as pessoas interessadas e aquele projeto vai ser então patrocinado por aquela empresa. É super tranquilo. Então você faz uma parceria, né, como complementar àquela proposta, casada. Aí atende o grupo das engenharias, que vai ter seus laboratórios mantidos, seus reagentes, seus produtos, seus espaços, e ali tem uma contrapartida social. Aquela contrapartida social faz parte de um projeto que já está pronto, lá na fundação, só esperando o fomento. Chegou o fomento para ele. Entendeu o raciocínio? É nesse sentido. Beleza. Bom, nossa terceira pergunta... Até pelo adiantar na hora, eu acho que... É? Até porque uma parte dela foi contemplada um pouco nesse debate. Não. Em relação ao privado. Beleza. Então tá. Então nossa terceira... Ter uma isonomia um pouco das sabatinas, né? Essa daqui teve... Foi bem Beleza. bacana, assim, mas Beleza. Só comenta no microfone que a terceira questão foi Então foi retirada porque já está contemplada, né? Então tá. Então, feito isso, então a gente encerra nossas perguntas e passa então por uns 5 minutinhos de fechamento para vocês. Vocês darem um recado final aí, umas considerações finais. Sim. Olha... Ô Marcos, pode. Assim. O Marcos começa, depois a gente... Pode? Não, pode, fala sim, com certeza. Ué, vice-atuante,
o vice produtivo. Eu queria agradecer esse espaço do sindicato, né? Eu acho que nesses debates, na realidade, isso só soma as nossas chapas, né? Ajuda na nossa classe docente a escolher as melhores chapas. Eu queria fazer um gancho também com a última pergunta, Matheus, só porque tem uma questão muito interessante, é que a gente pode atuar como universidade como Robin Hood, né? Porque senão a gente vai deixar de lado as pesquisas abstratas, teóricas, que essas pesquisas elas nunca vão ter um financiamento, né? E como a questão Robin Hood, a gente pode pegar parcela dessas pesquisas aplicadas e lançar mãos em editais específicos dentro da universidade para essas outras pesquisas que não são aplicadas, né? Essa é uma forma da gente conseguir internamente gerenciar isso. Eu gostaria de pedir, né, que vocês acessem o nosso site, verifiquem as nossas propostas e participem, gente. Participem. Eu venho pedindo isso sempre, participem no dia 22, porque assim, é um momento democrático, isso não é obrigatório, mas eu acho que depois a gente ficar 4 anos reclamando por uma reitoria que aí está posta, né, e não participamos do momento democrático, isso é muito triste. E nossa classe docente precisa muito disso. Então, assim, participem, leem, são pessoas inteligentes, são pessoas, né, que sabem discernir o que é realidade, o que não é realidade, o que é sonho. E verifiquem e espero, né, que a gente seja a chapa vitoriosa. Mas aí depende tudo de vocês julgarem que, de fato, nós somos a melhor chapa para representá-los. Obrigado. Olha, pessoal, eu quero mais uma vez agradecer pela oportunidade do debate, dizer que nós temos mantido um alinhamento de posicionamento, de raciocínio, de defesa dessa universidade em todos os momentos, em todos os debates. As nossas propostas elas foram postadas no primeiro dia de forma oficial e ela não foi alterada ao longo dos debates, porque nós inicialmente aglutinamos pessoas que tinham esse olhar maduro, sobre a situação real da UFVJM. E o que a gente gostaria, né, de estar trazendo para o debate. São coisas essenciais. É o momento atual, é fazer um retrospecto do passado, da experiência administrativa, onde nós estamos, os problemas que nós temos e como nós podemos superá-los. Dizendo a todos e a todas, hoje a situação da UFVJM, em termos de gestão de recurso financeiro, gestão de pessoas e seus projetos futuros, eles nos pertencem. Eles não são culpa de 1, ou de 2, ou de 3 que falhou e que por acaso não tiveram as melhores contrapartidas do Estado ou melhores resultados esperados. Nós falhamos. Agora nós precisamos de unir esforços para superar esses desafios. E o que nós propusemos? De maneira tácita, objetiva, a necessidade de um novo modelo de gestão. O modelo que está posto, ele tem provado ao longo de 12 anos que ele é falho e muito falho. Ele cometeu irregularidades naquilo que é tratar a coisa pública. Ele não cumpriu os princípios de transparência, que são dispositivos de controles externos, TCU, CGU. Hoje nós temos gestores na mira do Ministério Público. Isso não é interessante para nós, porque descuidaram. Não é que nós não vamos falhar, que não vamos escorregar, mas nós estamos muito atentos a isso. A necessidade de sermos zelosos para com o recurso público. O nosso custeio, ele não foi tratado da maneira zelosa como deveria. Somente agora a gestão está fechando uma fazenda experimental que durante anos ela permaneceu subutilizada e tendo alto investimento do nosso custeio, que poderia estar dando a devida atenção para a licenciatura, devida atenção para a assistência estudantil, aos demais cursos desta universidade. E por que agora tomaram essa decisão? Tivemos pessoas que tiveram à frente da gestão de reitorias, pró-reitorias, e que fizeram gestões irregulares, ou seja, não tiveram na oportunidade de demonstrar o zelo, e não tiveram. E nós não podemos continuar cometendo esses pecados. Foram pecados graves pecados. Então nós estamos aqui para acusar, nós estamos aqui com a finalidade de discutirmos baseado em relatórios como esses, que mostram que nós descumprimos elementos essenciais de transparência. Não sabemos onde foram parar mais de 100 milhões de reais em saúde de Brasília. E pessoas que estão hoje à frente da suposta sucessão pertencem a esses grupos que participaram
outrora. Então nós temos autonomia sim. A autonomia é para que nós possamos, através do debate técnico, a gente tomar as decisões mais acertadas e que nos coloquem no rumo certo. O rumo que está posto é o abismo. Não somos os salvadores, não somos mágicos, mas nós temos uma experiência que, com muita humildade, nos permite hoje dar uma contribuição a esse cenário da universidade. Então, a gente pede mais uma vez, avalie as nossas propostas. A gente não está aqui para vender ilusões para ninguém. É iniciarmos uma reitoria de cabeça erguida e terminarmos-la de cabeça erguida, com a consciência tranquila que demos uma contribuição e de uma maneira conjunta com a comunidade acadêmica, envolvendo os estudantes, os técnicos, os professores, principalmente, né, quanto à nossa comunidade acadêmica, e principalmente a sociedade, que quer muito nos ajudar. A sociedade está muito sensível às causas dessa universidade. E a nossa proposta é integrar comunidade universitária e comunidade externa. Esse é o caminho para a nossa universidade seguir nos próximos 4 anos. E finalizando, com políticas de gestão que vão além de 4 anos. Nós estamos pensando, propondo parcerias interinstitucionais com secretarias de Estado de Desenvolvimento, secretarias de Educação, com os órgãos públicos privados. A universidade tem que ampliar, fortalecer essa política externa. Nós estamos muito recuados, muito tímidos. E existem possibilidades. Se elas estivessem sendo trabalhadas, transitadas, nós não estaríamos com o grau de dificuldade que nós temos hoje. Por fim, a continuidade desse modelo de gestão, nós não vamos só fechar cursos nessa universidade. Nós vamos fechar campus desta universidade. Não é ser dramático, é ser realista. O UNAI já foram mais de 40 milhões. E o UNAI não está no mapa dessa universidade para ser utilizado esse ano e nem tampouco o ano que vem. Precisa-se mais de 60 milhões para ser implementado lá o bacharelado e os 4 cursos profissionalizantes na área de ciências agrárias. Isso é muito preocupante, meus queridos. Muito preocupante. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, agradecer de novo, então, a presença do professor Janine e do professor Marcos e encerrar aqui essa sabatina. Obrigado. Ok.